Você que nos visita, nós temos o costume aqui de pregar, aqui na igreja, livros inteiros da Bíblia. De noite nós temos pregado o primeiro livro dos reis. Então convido vocês e os irmãos também a abrirem a palavra de Deus. Primeiro livro dos reis, capítulo 8. De manhã, 1 Coríntios, de noite, 1 Reis, nessa época agora. 1 Reis, capítulo 8, nós vamos a partir do verso 12 nessa noite. 1 Reis 8, a partir do verso 12, diz assim a Escritura Sagrada. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em eu resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera ao Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, por esse momento maravilhoso em que Salomão contemplou a tua glória enchendo aquele templo e disse palavras bendizendo o Senhor. Nós queremos fazer o mesmo, contemplar a tua glória por meio da tua palavra e bendizer ao Senhor por quem tu és e pelo que tu fazes e farás por nós. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais difíceis dessa vida é morar longe de quem a gente ama. Quem é de fora sabe do que eu estou falando. Quem não é daqui de Brasília. Dá uma saudade dos nossos queridos. Época especial, então, de feriado. A saudade aperta ainda mais. Seus pais, seus amigos, seus irmãos. Gente que foi tão importante na sua vida, que fez parte da sua vida, mas que agora que você decidiu se mudar para Brasília, você não conseguiu colocar dentro da caixa, não trouxe na mala, na caixa, ficou lá. Tem gente que não aguenta essa distância e que quando tem a primeira oportunidade volta para sua terra. Consegue uma transferência, né? Brasília é assim, né? Consegue uma transferência, uma remoção e volta para sua terra. Tem gente, como eu, que dá um jeito de trazer os queridos para cá. Se você não sabe, eu estou no que eu chamo de Projeto José. O que é o Projeto José? Trazendo a família para a casa de Faraó. Esse é o slogan do meu projeto. Já vieram 2 irmãos meus para cá, né? Falta meus pais e meu irmão que mora nos Estados Unidos com a sua família. Vamos devagar sempre, Projeto José, e tá rolando, quem sabe, né? Mas você que é de Brasília, você também sabe como é difícil morar longe de quem você ama. Sabe por quê? Porque você é de Brasília. Se você é de Brasília e ficou aqui, você já teve algum querido que foi embora. Algum amigo, alguma amiga, que passou um tempo aqui com você e foi embora também. E no caso de quem mora aqui, é pior ainda. Por quê? Porque cada um vai para um lado. Então você, visita aqui, aí você vai preferir qual dos amigos? O que foi para Cuiabá ou foi para o Rio Grande do Sul? O que foi para Natal ou o que foi para Manaus? Não dá. Você queria reunir todo mundo, né? Vem todo mundo para Brasília, é mais fácil. Mas não vem.
E fica a saudade, fica a saudade. Seria bom se a gente pudesse reunir todo mundo no mesmo lugar de novo. Mas e se esse ente amado seu que foi, seja você daqui ou não, se ele foi, ou se ele mora longe de você, se ele prometesse morar perto de você? Se ele te mandasse uma mensagem, olha só, eu decidi que eu vou morar perto de você, de novo. O que você faria? Como é que você reagiria? Como é que você se prepararia para a chegada dele? Primeiro, você ia acreditar no que ele falasse para você? Segundo, o que você faria a partir de então para se preparar, se você acreditasse? Foi isso que aconteceu com Salomão. O pai dele recebeu uma promessa de Deus, de alguém que era muito mais amável do que um parente, do que um amigo querido. O próprio Deus, o Senhor. E o Senhor disse, olha, eu vou morar no meio de vocês, permanentemente. Eu vou morar com vocês. E aí, será que o Senhor veio mesmo? E o que Salomão fez enquanto isso? E o que nós, 3.000 anos, quase 3.000 anos depois, temos a ver com isso? É o que nós vamos ver nessa noite. Em resumo, nós veremos que nós devemos crer na promessa de que o Senhor habitará conosco para sempre. Devemos crer na promessa de que o Senhor habitará conosco para sempre. Vamos ver isso em 2 pontos. O primeiro deles é que o mesmo Senhor que habita em nuvem de trevas espessas é o que decidiu e prometeu habitar conosco. O templo do Senhor ficou pronto depois de 7 anos, diz aqui o texto sagrado. 7 anos de obra. No 11º ano do reinado de Salomão, finalmente o Senhor tinha uma casa permanente para morar no meio de Israel. E olha, que cena espetacular aconteceu nessa inauguração. Não foi uma fila quilométrica, não foram fogos de artifício. Foi o próprio morador da casa chegando. Foi espetacular aquilo para todas as pessoas. Todo o povo reunido na frente do templo para aguardar a chegada do mais ilustre habitante de Jerusalém. Salomão, os anciãos, eles estavam lá na frente para liderar o povo. Muitos sacerdotes, eles sacrificavam, a gente viu isso semana passada. Muitos sacerdotes sacrificavam animais limpos ao Senhor, para adorar ao Senhor. E outros deles vinham subindo com a Arca da Aliança de Deus. E eles vinham subindo. E eu imagino aquele povo cantando e adorando ao Senhor naquele momento. E quando eles entram no templo, quando a arca é colocada no Santo dos Santos, debaixo das asas daqueles querubins de 4,5 metros de altura, ocorreu uma cena espetacular. Os sacerdotes, eles são expulsos da casa. Imediatamente eles têm que sair, porque uma nuvem encheu aquela casa. Uma nuvem encheu por inteiro o templo do Senhor, de forma que ninguém conseguia ficar lá dentro. A glória do Senhor tomou todo o templo. E quando Salomão vê isso, ele não se aguenta. Ele não se aguenta de alegria. Vamos rever os versos 12 e 13. Ele diz, então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Salomão, ele não se aguenta de tanta alegria. O que eles estavam vendo era impressionante. O próprio Deus apareceu para eles numa nuvem de glória. Você imagina a expectativa de Salomão no dia anterior? Salomão não deve ter nem dormido. Imagina só, amanhã é a inauguração do templo. Será que o Senhor vem? Será que ele vai gostar do que eu fiz ou ele vai mandar um raio lá do céu, vai destruir tudo? O Senhor poderia fazer isso. Será que ele vai mandar uma chuva de pedras e vai destruir tudo isso aqui? Será que ele vai vir? Mas, naquela hora, Deus garantiu para ele. Deus garantiu que Salomão iria entender. Quando ele aparece, e não só aparece, quando a glória dele enche aquele templo e fica lá. Eu vou morar no meio de vocês, Davi. E Salomão lembra disso. E ele disse, olha só, ele disse que ia habitar em nuvens de glória, de trevas espessas. Eu não sei se você atentou para esse detalhe, mas a glória do Senhor ela não aparecia sempre assim.
A gente fica com a imagem do Êxodo na cabeça, né? A gente pensa que o Antigo Testamento inteiro é o Êxodo. Não é. No Êxodo, sim, tinha lá coluna de nuvem, coluna de fogo. Lá tinha a glória do Senhor aparecendo continuamente. Mas não, nessa época não era mais assim. Muito tempo já tinha se passado. Não era corriqueiro. Aquilo era impressionante. Impressionante. Deus tinha vindo numa manifestação visível àquele povo encher o seu templo de glória, como ele fazia no tempo do Êxodo. Imagina só, como ele fazia no tempo de Moisés. Não é à toa que Salomão fala 2 vezes do Êxodo. Ele lembra do Êxodo. Era aquela nuvem escura que ia adiante do povo no deserto. Foi aquela nuvem escura que estava no alto do Monte Sinai, quando Moisés recebeu as tábuas da aliança da lei. A mesma glória que apareceu em nuvem quando eles se mudavam para a terra prometida, agora aparecia de novo quando o Senhor se mudava definitivamente para a terra prometida. Aquilo ali era impressionante, era comparável na história da redenção ao Êxodo. Imagina só você ouvir a sua vida inteira. Olha, Moisés saiu do Egito e tinha lá uma nuvem de glória guiando o povo. E você, nossa, devia ser maravilhoso isso. E agora você vê essa nuvem de glória. Impressionante, impressionante. É disso que Salomão se lembra quando ele diz, olha, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Uma melhor tradução seria numa nuvem escura. Sabe aquela nuvem que está tão carregada que o céu chega, escurece? A terra também escurece porque o sol não passa? Era uma dessas, escura. Só que o peso da nuvem não era de água, era de glória. Era da glória do Senhor enchendo aquele templo. E Yahvé estava ali. E ele estava fazendo justamente aquilo que ele tinha prometido que faria. E Salomão lembra bem. O Senhor tinha prometido descer numa nuvem no Santo dos Santos para preencher o templo. Lá em Levítico 16:12 ele diz a Moisés, diga a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Agora essa nuvem ela não aparecia só no Santo dos Santos. Não era só Arão que via. Não era só o sumo sacerdote. Era todo o povo de Israel vendo aquela nuvem aparecendo em glória diante dos seus olhos. Por isso que Salomão tinha certeza, funcionou. Funcionou o que eu fiz. Ele diz, certamente, uma melhor tradução do verso 13, né? Certamente edifiquei uma casa exaltada ou magnífica, lugar para a tua eterna habitação. Funcionou, o Senhor gostou do que eu fiz. A casa tinha ficado lindíssima, mas a comprovação disso não veio da percepção de Salomão. Não foi a estética de Salomão que definiu se a casa ia ser boa ou não. Veio do fato de que Deus se agradou do que Salomão fez. Deus trouxe a sua glória para encher aquele lugar. E muita gente lê essa declaração de Salomão e as declarações dos versos 20 e 21, Salomão fala, eu construí, eu edifiquei, eu fiz, e fala assim, gabola esse Salomão, hein? Gabola, se acha. Ele está falando de si mesmo. Eu fiz uma casa para o Senhor. Mas não era isso, queridos. Isso não é verdade. Salomão ele não fez aquele templo para que o seu nome fosse louvado. Ele fez aquele templo para que o nome de Yahvé fosse louvado. Salomão, ele reconhece que ele fez tudo aquilo pela graça de Deus. A prova disso é que na sequência do texto, ele bendiz o nome de quem? O dele? O de Davi? Não, o nome do Senhor. Ele bendiz o nome do Senhor. Mas outra coisa importante que a gente tem que ter em mente quando a gente vê declarações como a de Salomão aqui, é o papel dele. Salomão é o ungido do Senhor. Salomão não é qualquer um. Ele foi ungido pelo Senhor para ser o seu representante, o seu rei na terra, para governar o seu povo. Quando Salomão obedece a Deus, quando ele cumpre o seu papel como ungido do Senhor, ele próprio é a indicação de que Deus está de fato cuidando do seu povo, de que Deus está de fato cumprindo aquilo que ele prometeu. Deus está sendo fiel à sua palavra.
E veja como essas duas frases de Salomão juntas, nos versos 12 e 13, elas carregam um peso imenso de teologia. Primeiro, o Senhor é um Deus que habita numa nuvem espessa, em trevas espessas. O peso da glória de Deus, ele é tão grande que é impossível aos nossos olhos, primeiro, finitos e também pecadores, impossível que nós consigamos enxergar. Para nós, ela se torna uma nuvem de grande escuridão. Deus é totalmente outro. Deus é superior, Ele é criador e nós somos meras criaturas. Se você quer saber o termo teológico para isso, o Senhor é um Deus transcendente. Transcendente, Ele vai além de nós, além da nossa existência. Por outro lado, esse mesmo Deus que habita em trevas espessas é o que prometeu habitar no meio de nós. O Senhor se rebaixa até nós. E Ele decidiu morar no nosso meio. Isso não foi ideia de Moisés, isso não foi ideia de Davi, isso não foi ideia de Salomão. Foi o Senhor que escolheu fazer assim. Foi Ele mesmo que diz, Ele ordena a Moisés em Êxodo 28, Ele diz, façam um santuário para que eu habite no meio de vocês. Façam. Depois em Levítico 26, 11, ele já tinha predito que um dia teria um lugar para a sua habitação fixa na terra prometida, que lá ele queria ser adorado. Em Deuteronômio 12, 5, ele já tinha dito isso, predito. Em Levítico 26, 11, ele prometeu que se os filhos de Israel fossem fiéis, ele colocaria o seu tabernáculo no meio deles. Davi e Salomão, eles só agiram de acordo com a palavra de Deus. O plano não era deles, o plano nunca foi deles. O plano sempre foi do Senhor. Foi Deus que prometeu morar junto do seu povo. Foi Ele que decidiu. O termo teológico que a gente usa para isso é que o Senhor é um Deus imanente. O Senhor é um Deus que vem até nós. E a prova maior disso não estava nesse templo. A prova maior disso está no grande filho de Davi, Emanuel, Deus conosco. Quando Jesus ele rasgou os céus e ele desceu e ele veio até nós. Ele submete a esse tempo e espaço desse mundo por amor a nós. Ele mostra que embora ele seja o Deus todo-poderoso, o Deus inacessível, de glória inacessível, ele vem até nós, se rebaixa até nós, se torna um de nós por amor a nós. Ele é Deus conosco. E por causa da sua vida perfeita, por causa da sua morte sacrificial, por causa da sua ressurreição em nosso favor, Ele construiu uma casa nova e superior ao templo de Salomão. Nós, a sua igreja. Já parou para pensar? Enquanto isso é impressionante, o Espírito do Deus inacessível mora dentro de você, se você crê. Você nunca teria acesso a Ele. Ele é totalmente outro. Você não teria acesso a Ele e ficaria em vida se não fosse o Senhor Jesus morrendo por você e abrindo espaço, rasgando o véu para que você se aproxime. E não só isso. Ele habita, o Espírito Santo habita dentro de você. Você entende que privilégio é esse? Queridos, conhecer o nosso Deus, conhecer quem é o nosso Deus faz toda a diferença na nossa vida. O Senhor, primeiramente, Ele é aquele que habita numa nuvem espessa. Ele é totalmente outro. Ele é nosso Criador. Ele é Deus. As pessoas esquecem disso. Deus é Deus. Deus não é homem. Deus é Deus. Isso significa que a sua vida é dele, não é sua. Não é sua. Mesmo que você não creia, a sua vida não é sua. Você acha que é sua, mas não é sua, é dele. Ele é seu Criador. E se a nossa vida não é nossa, nós devemos viver para a glória de quem? Do Senhor. Para a glória do Senhor. Sabe o que deveria fazer a gente acordar todos os dias? Não são os nossos planos, não são os nossos sonhos, não são as nossas obrigações, nem mesmo aquilo que a gente quer fazer de bem para quem a gente ama. É a glória de Deus.
A gente esquece disso. Talvez você ache que você não tem razão para viver. Talvez você que está aqui, você pensa, não tem razão para viver. Eu te digo, mesmo que tudo vá mal na sua vida, você tem sim uma razão para viver. É glorificar a Deus com a sua vida. Fale isso para o Senhor todos os dias quando você acordar. Deus, me ajude a glorificar ao Senhor em tudo que eu fizer hoje, porque é para isso que eu vivo. Não é para mim, não é para ninguém, é para o Senhor. Deus é totalmente outro, Ele é nosso Criador. Não se esqueça disso. Entender que o Senhor está acima de nós também é também lembrar que Ele governa soberanamente sobre todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Tudo é parte dos seus planos eternos para cada um de nós. As coisas boas e as coisas ruins também. A gente viu recentemente Jó falando: por que eu não receberia coisa ruim da mão de Deus? Se eu recebo a coisa boa? Vem dele também. Vem dele também. Deus, queridos, Ele não deve explicação a mim e a você, as coisas que Ele faz. Às vezes a gente quer explicação, né? Por quê, Senhor? Jó nunca teve explicação, porque aconteceu tudo aquilo com ele. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele tem planos maravilhosos, mas Ele é soberano. E sinceramente, se Deus desse explicação para a gente nem ia entender. Nós somos finitos, Ele é infinito. Ele é Deus, nós não. Tudo é dele, por meio dele, para ele. Mas se Deus fosse só transcendente, isso não seria evangelho. Porque o mesmo Deus que é Deus, é o Deus que decidiu vir até nós. É aquele que se rebaixa. É aquele que decidiu morar dentro de mim e de você. Você percebe como isso é maravilhoso? Deus é soberano, sim, mas Ele é compassivo. Ele é amoroso. Ele é perdoador. Ele vem até mim e você, míseros pecadores, e fala: eu quero morar dentro de você. O mesmo Deus que controla todas as coisas é aquele que faz tudo para o nosso bem. Tudo para o nosso bem. Que Deus há que seja tão alto e tão sublime, mas que ao mesmo tempo se humilha a tal ponto de se identificar comigo e com você. Não existe, não há Deus assim. Só o nosso Deus é assim. Só o Deus verdadeiro é assim. Eu te digo, se Deus matou o seu próprio Filho para nos livrar da morte eterna e para poder habitar dentro de nós, você acha que Ele não vai cuidar de mim e de você? Você não está sozinho. O Senhor está contigo para sempre, inclusive nos momentos mais difíceis da sua vida. Você não é sem valor. Talvez você pense: eu sou sem valor. Você vale muito. Se você crer, você vale o sangue precioso de Cristo derramado naquela cruz. E você não está sem rumo. Você está caminhando para casa para conhecer Jesus face a face. Enquanto isso, você é a própria casa dele, sendo trabalhado pelo Espírito Santo para ser semelhante a ele. Queridos, porque a gente conhece o Senhor, esse Deus que é transcendente, mas imanente. A gente não caminha por aquilo que a gente vê e nem por aquilo que a gente sente. A gente anda pela fé e confia na palavra dele. É o que nós veremos no nosso segundo ponto. A promessa da habitação do Senhor conosco se cumpriu e será consumada no fim. Vamos reler os versos 14 a 21. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, pelo seu poder o cumpriu, dizendo:
Desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho que descenderá de ti, ele edificará o meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. Edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Depois de falar maravilhado com a glória de Deus, olhando para aquele templo, Salomão se vira. Salomão se vira. Ele vira para aquele povo que também estava vendo aquela cena espetacular. E a reação do ungido do Senhor não podia ser outra. Ele pronuncia palavras de bênção àquele povo que lhe foi confiado. Tente imaginar a cena. Salomão, em pé, com as mãos erguidas para o povo, e atrás dele a nuvem de glória. O ungido do Senhor era a única forma deles verem a glória. E ele abençoa aquele povo. Ele se coloca entre Deus e o povo para abençoar o povo. E todos solenemente de pé, prontos para ouvir o que o ungido do Senhor ia falar para eles. E Salomão, ele abençoa o povo bendizendo a Deus. No original, os dois termos vêm da mesma palavra. Abençoar o povo, bendizer a Deus. Abençoar o povo é rogar o favor de Deus sobre ele. E bendizer a Deus, por isso a nossa tradução coloca diferente, é adorá-lo, é reconhecer quem ele é agradecer a ele por suas bênçãos. Mas se Salomão vai abençoar o povo, por que ele bendiz a Deus? Não era para ele abençoar direto para o povo? Quando Salomão adora a Deus, quando ele convida o povo a fazer o mesmo, é dessa adoração que vai vir toda e qualquer bênção sobre aquele povo. Não é isso que a gente faz aqui todo domingo? A gente vem aqui para quê? Para adorar o Senhor. Mas quem que é abençoado aqui? Somos nós. Somos nós. Quando a gente adora o Senhor, quem é abençoado? Somos nós. Somos nós os abençoados. E Salomão, ele bendiz o nome do Senhor, lembrando que foi o Deus de Israel que tinha planejado tudo aquilo. Ele diz, Deus falou pessoalmente. Uma tradução também poderia ser, pela sua própria boca, a meu pai Davi. Nós vimos, 2 Samuel 7. E Salomão, ele repete várias das palavras de Deus para Davi, daquele trecho. Davi tinha dito a Natan, olha, eu quero construir uma casa para Deus. E Natan falou, faça o que está no seu coração, Deus vai te abençoar. E Natan vai para casa, mas de noite o próprio Deus aparece a Natan e diz, olha, vai falar com Davi de novo. Vai lá. E ele vai, e o profeta, como boca de Deus, para Davi, ele faz aquela declaração maravilhosa de que, na verdade, é o Senhor que ia fazer uma casa para Davi. O Senhor ia fazer uma casa permanente para Davi, por meio do seu descendente. E ele ainda disse, olha, e Davi, quem vai construir a casa para o Senhor não é você não, é o seu filho, o seu descendente. E Deus, diz Salomão aqui, ele cumpriu exatamente o que ele tinha prometido pelo seu poder. Literalmente pela sua mão, foi ele que fez. Quando Salomão ele repete as palavras da aliança de Deus com Davi, ele está atribuindo ao Senhor a honra que é devida. Foi o Senhor que, embora não tivesse escolhido lugar nenhum para fazer a habitação permanente naquela terra, escolheu Davi para reinar sobre o seu povo. Foi o Senhor que colocou no coração de Davi a vontade de construir uma casa para ele. Foi o Senhor que prometeu a Davi que o filho dele iria construir aquela casa. E foi o Senhor que cumpriu toda essa palavra, porque Salomão se levantou em lugar de Davi e fez tudo conforme o Senhor tinha prometido. Salomão sabia que ele não era especial. Nem Davi, seu pai, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, não era especial também. O Senhor não prometeu aquelas coisas porque os reis de Israel mereciam aquilo. Muito menos o povo de Israel. Foi por fidelidade à sua aliança.
Veja que Salomão ele faz questão de enfatizar isso na sua bênção. Ele fala o tempo inteiro de aliança, aliança. Ele diz: quem fez, quem cumpriu, foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Foi o Senhor que tinha dito lá para Moisés: volta lá para o Egito e vai tirar um povo que eu vou levar vocês agora para a terra prometida. Aquela terra que eu prometi lá para Abraão, é agora, Moisés. E tempos depois, está aqui, aliança cumprida. O que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. E Salomão diz: como Ele prometeu, eu constituí um lugar para a arca, que estão essas tábuas dessa aliança que o Senhor fez conosco. Soberania de Deus, responsabilidade do homem. Deus controlou toda a história, mas Salomão teve que construir, como o Senhor tinha mandado fazer. Tudo porque o Senhor da aliança é um Deus fiel. O Senhor é fiel. Você crê nisso? A gente cantou 2 vezes sobre isso. Vamos cantar a terceira ainda. O Senhor é fiel. Ele é fiel. Não existe outro Deus como Yahvé que cumpre cabalmente aquilo que Ele promete. O comentarista chamado Dale Davis, ele lembra disso. As deidades do antigo Oriente Médio, ele diz, não recebiam notas altas de fidelidade. Não. Fato é que mesmo que uma divindade te prometesse algo, ela te prometesse uma bênção, você não podia acreditar nessa garantia. Por quê? Porque podia vir outra divindade e vetar o seu direito de bênção. Claro, né? Na imaginação deles. Mesma coisa que a gente faz com os nossos deuses falsos de hoje em dia. Os deuses falsos, sabe o que eles prometem? Dinheiro, sexo, fama. O que é que eles prometem para você? Você vai ser preenchido com isso aqui. Isso é o que você quer, o que sua alma anseia. E aí, você vai lá e recebe deles, e eles não cumprem aquilo que eles prometem, porque eles são deuses falsos. Eles não podem te satisfazer, eles não podem te preencher, eles não podem cumprir aquilo que eles prometem para você de maneira mentirosa. Não podem. Não é assim com o único e verdadeiro Deus. Ele promete, Ele cumpre. O Senhor não é homem para mentir. E agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém pode impedir. Mas veja um detalhe importante: Deus só cumpre aquilo que Ele promete. Salomão, ele não tirou essa história de construir o templo da cabeça dele. Ele não tirou isso das suas expectativas com relação a Deus. A gente tem muito isso, né? Expectativas. Eu acho que Deus devia fazer isso para mim. Ah, é? Você acha? De onde que Ele prometeu isso? Não foi da imaginação de Salomão, não foi da vontade dele que veio tudo aquilo, foi da boca de Deus, foi da sua santa aliança que vieram as promessas que Salomão creu para fazer tudo aquilo. Às vezes a gente duvida, meus irmãos, da fidelidade de Deus, porque acontece dele não cumprir aquilo que Ele não prometeu. Deus não te prometeu, por exemplo, uma vida sem sofrimentos. Ele disse que você teria aflições. Mas Ele também disse para você ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e está contigo até o fim. Mas quando você recebe o sofrimento, você fala assim: por que, Senhor? Deus não te prometeu que você não sofreria. Deus também não te prometeu realização pessoal. Quando você não consegue sucesso, fama, status na sua profissão, na coisa que você faz, você fica com raiva de Deus. Mas Ele não te prometeu isso. Ele não prometeu que o seu nome seria reconhecido nessa terra. Mas Ele te prometeu que Ele conhece o seu nome. Ele vai te chamar pelo seu nome. É muito melhor do que isso. É muito melhor. E Ele diz para você que o seu valor está em Cristo. Mesmo que ninguém reconheça o seu valor, Ele reconhece o seu valor. O seu valor está em Cristo. Deus também não te prometeu prosperidade financeira, Ele não te prometeu um casamento, Ele não te prometeu nem mesmo uma família grande, mas Ele te prometeu tesouros celestiais e eternos, e uma família inumerável.
Uma família inumerável, casas e casas e casas de irmãos e irmãs que vão cuidar de você. Que Deus promete, está na palavra dele. Faz parte da aliança dele conosco. E o que ele promete, ele cumpre. Mas tem um segundo detalhe. Ele cumpre no tempo dele. Lembra de quem foi que recebeu a promessa de que essa casa seria construída? Foi Salomão? Foi Davi. Foi Davi. Quantos anos se passaram desde aquela promessa de 2 Samuel 7 até esse momento? No mínimo, os 11 do reinado de Salomão, mais alguns do reinado de Davi, para se cumprir. Talvez 2 décadas? Talvez. Talvez um pouco mais, um pouco menos. E quem não estava ali para ver esse dia glorioso? Quem é que não estava ali? Davi. Davi não estava ali. Davi recebeu a promessa e Davi não estava ali para ver. Ele morreu crendo que o Senhor ia cumprir aquilo que ele tinha prometido, mas ele não viu a promessa ser cumprida. Eu te pergunto, você continuaria crendo em Deus, mesmo que você não visse em vida aquilo que ele prometeu para você? Foi isso que aconteceu com Davi. Porque se você parar para pensar, não foi só Davi. Ninguém ali, nem mesmo Salomão, nem mesmo o povo, viu o cumprimento final da promessa de 2 Samuel 7. De que o Senhor faria uma casa para si no meio do seu povo. Isso só aconteceu quase 1000 anos depois, quando o próprio Deus se fez homem e habitou entre nós. Aí sim a promessa se cumpriu de fato. O grande filho de Davi, Jesus Cristo, fez essa casa superior, deixou que homens destruíssem essa casa, e em 3 dias a reconstruiu, para fazer todo aquele que nele crê, casa eterna de Deus também. Jesus Cristo, Ele é o sim e o amém para toda e qualquer promessa de Deus. E sabe qual é a promessa de Deus que está em curso hoje? Está lá em João 14, versos 1 a 3, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa. Você crê nisso? Então viva em função disso. Viva em função disso. Mesmo que demore, mesmo que você não veja em vida, essa vinda gloriosa do Senhor, creia, porque quem prometeu é fiel e vai cumprir. Queridos, morar longe de quem a gente ama é bem difícil mesmo. Eu não estou falando da sua família e amigos que estão longe daqui. Deles não é fácil, não. Eu estou falando dessa saudade que arde no seu coração. Essa saudade de casa. Da sua verdadeira casa. Da presença física daquele que te ama. E que gerou o amor verdadeiro dentro de você também. Sabe do que eu estou falando? Não? Então você precisa conhecer Jesus. Não há amor que se compara ao de Jesus. Ele deu a sua vida para que aqueles que creem nele não morram eternamente, mas voltem para casa, desfrutem de todas as promessas benditas do Senhor para o seu povo. Creia nele hoje. Se você ainda não crê, creia hoje. Mas se você crê em Jesus, eu sei que você tem saudade dele. Eu sei. Mesmo que você nunca tenha visto ele, você tem saudade dele. Eu também tenho. A boa notícia é que ele não nos deixou sozinhos. Ainda que ele não esteja fisicamente aqui, o Espírito dele mora em cada um de nós e garante que nós o veremos um dia. Nós já somos casa do Senhor e assim nós vamos permanecer até o dia em que nós iremos para casa. Isso não porque a gente seja bom. Isso não porque a gente mereça algo. Não porque nós sejamos fiéis, mas porque Ele é fiel. Ele é fiel.
É como diz 2 Timóteo 2, 11 a 13. Fiel esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode, de maneira nenhuma, negar-se a si mesmo. Esse é o nosso Senhor. Jesus cumpriu a sua aliança por nós, naquele dia que ele se cobriu das trevas espessas da ira de Deus naquela cruz, para que a glória um dia seja clara e manifesta aos nossos olhos. Com a sua obediência, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele nos tirou da casa de Faraó e vai nos levar para a sua casa um dia. A casa do Pai. E sabe quem vai junto também? Os seus queridos que ficaram longe aqui, nessa vida, mas que creram em Jesus. Seria bom se reuníssemos todos os nossos queridos, né? No mesmo lugar. Seria? Será. Será bom. Quando todos nos reunimos diante do trono do Cordeiro, para viver com Ele para sempre. Nunca mais a gente vai se separar. A palavra saudade, ela vai entrar em desuso. No lugar dela vai entrar a palavra plenitude. E aí, como é que você reagiria? Como é que você vai reagir, melhor dizendo, a essa promessa? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, pelas Tuas promessas que não falham. Nunca falharão. Obrigado porque essa promessa de que o Senhor habitaria no meio de nós já se cumpriu e um dia vai ser consumada quando nós veremos face a face o nosso Senhor. Como nós ansiamos por esse dia, Senhor. Como a saudade arde no nosso coração. Essa saudade de casa, a casa que nós nunca conhecemos, mas que o nosso coração anseia por conhecer. Fortalece o Teu povo enquanto isso, Senhor. Dá-nos a certeza de que nós já somos casa do Senhor, sendo preparados por esse momento maravilhoso. Se alguém aqui ainda não é casa, Senhor, toca esse coração com o Teu Espírito Santo. Convence-o do pecado, do juízo, da justiça e traz-o também para dentro de casa, Senhor. Que em tudo isso nós creiamos, Senhor. Vivamos à luz das Tuas benditas promessas, na certeza de que Tu és fiel, Senhor, e o Senhor vai cumprir cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém.